Ismael. Muito bem, boa noite, irmãos. Como sempre, o culto da noite é um pouco mais prejudicado. Pela manhã temos muito mais pessoas, mas esperamos que melhore. O pessoal está a caminho também, alguns estão a caminho, com certeza vai melhorar. E a você que nos acompanha pela mídia, prazer estar com você neste momento, e a nossa oração é que através deste culto Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, que através desse culto o Espírito Santo toque o seu coração e você entenda pelo Espírito de Deus que você precisa de Jesus no seu coração e na sua vida. Prazer estar de volta com os irmãos nesta noite para juntos adorarmos a Deus. Peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé. E quem vai ficar com o microfone aí? Vai ajudar com o microfone aí? Marcelo, pode ser? Então vou pedir que a irmã Neia nos eleve a Deus nesta oração. Temos a alegria de tê-la conosco. Também queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes. São muito bem-vindos. Oremos ao Senhor. Vamos lá. Eterno e maravilhoso Deus, nós estamos na tua presença mais uma vez para, em primeiro lugar, adorar-te em espírito e em verdade. Ajuda-nos a sabermos, aprendermos cada vez mais, adorarmos a ti, pois só tu és merecedor da nossa adoração e de nosso amor. Queremos também, Senhor, agradecer-te as bênçãos imerecidas que tu nos tens dispensado. Elas são inúmeras. Não somos merecedores, mas no teu amor, tu nos cumulas de bênçãos. Ajuda-nos a contar as bênçãos, a não ficarmos pensando apenas naquilo que é desagradável, mas nas bênçãos que são em muito maior número do que tudo o que nós podemos contar. Agradecemos-te porque temos liberdade no nosso país de podermos adorar-te, irmos à igreja para adorar-te, Senhor, para celebrarmos o domingo, para cultuarmos a ti. E pedimos que sejas com aqueles países onde há restrição religiosa, não só restrição, mas proibição de o teu nome ser, às vezes, até proferido. Abençoa aqueles irmãos que são heróis na fé, que permanecem adorando a ti, Senhor, crendo no Senhor Jesus, embora não possam nem professar o teu nome. Ajuda, Senhor, aqueles que estão presos por esse motivo, dá-lhes a graça de serem libertos para poderem viver normalmente. E aqueles que são perseguidos da pior maneira possível, Senhor, liberta-os. Abençoa as viúvas e os órfãos daqueles teus filhos que foram sacrificados por amor de Jesus Cristo. Cuida deles. Enfim, Senhor, ajuda-nos a nós que temos liberdade aqui, possamos estar na tua casa, possamos estar adorando-te, Senhor, enquanto é dia, enquanto é tempo. Rogamos-te agora que sejas com o culto que está se iniciando neste momento, que o Senhor revista o teu servo que vai trazer-nos a mensagem e abençoa cada um de nós,
que possamos retirar daquilo que foi dito, aquilo que o Senhor quer que nós apliquemos em nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino 328. Pela manhã cantamos um clássico dentro desta nossa trajetória ascendente do cantor cristão. Cantamos os hinos mais conhecidos do começo até o final. E coincidiu pela manhã cantarmos um clássico, que é o 326. E nesse instante nós vamos cantar um outro clássico, que é o 328 do cantor cristão. Vamos cantá-lo com muita alegria, em espírito de festividade, porque o culto é uma festa, não é? É uma festa onde os crentes se reúnem para adorar, para festejar, para se alegrarem. Vamos lá, 328 do cantor cristão. Tão
está cantado direitinho. Mas voltando ao meio Sossegai, há um cantor americano, um moço de 32 anos, ele não é muito padronizado igual nós, não. Ele põe um brinquinho nas duas orelhas, nada contra. Ele canta lá com a turma do Gator, o nome dele é Chris Blue, Chris Azul, o nome dele. Ele dá uma interpretação para esse hino, irmãos, que você se empolga. Aí eu chego em casa, a Marta está lá, outra vez isso aí. Ela fica o dia inteiro ouvindo isso, não é? O hino Sossegai, não é? Mas ele dá uma interpretação. Chris Blue, procura lá. Tulsa, um show do Gator em Tulsa, Oklahoma. Procura lá, Tulsa, Oklahoma. Parece que é a parte there is power in the blood, há poder no sangue, se não me engano, que são duas partes, tá? Então dá uma olhadinha lá que você vai gostar desse hino, viu? Ele dá uma interpretação que você se mexe. Vamos lá, como agradecer a Jesus o que fez por mim? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, 12. Bem, será executado mais um número musical, quanto executado esse número, os irmãos que trouxeram os dízimos, as ofertas, poderão dedicar ao Senhor neste momento. Lembrando que estamos no mês de missões estaduais. Se alguém por acaso trouxe alguma oferta para missões, nesse cofrinho aqui, tá? Nesse gasofilácio à parte aqui, tá? Vamos lá. Bem, não pensei que viveria para isso, não é? Para ver a netaiada ali de cá, né? Cheio, irmão. Dá uma ideia para a molecada vir por aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos.
Agora vamos cantar com as crianças, não é? Irmãos, todo domingo tem essa parte, não é? Nós cantamos aqui com as crianças. Vamos lá. As crianças podem vir aqui à frente. Inclusive, elas permitem que vocês cantem também, viu? Muito bem. Esse aqui é o Joaquim, meu amigo. Esse aqui é o Daniel. Daniel? Muito bem. Aquele, sabe qual, né? Para vocês decorarem, porque eles já sabem, não é? Vamos lá? Pega a casa do meu pai, né, cara? Tá tudo engatilhado aí? Tem aí a casa do meu pai? Tem, tá certinho? Então vamos lá. Livros da Bíblia, vamos lá, todo mundo, hein? Eu quero ver vocês abrirem essa boquinha que vocês têm. Tá bom? Vamos cantar? Vamos lá. Canta lá para as crianças aprenderem a cantar em casa, viu? Tá bom? Domingo que vem vai melhorar, não vai? Então tá. Vamos lá, vai tudo muito bem? Aonde? Na casa de meu pai. Então tá, então vamos lá. É fácil de entender? Acabou o repertório? É fácil de entender. Vamos lá, aqui a gente vai. Vamos lá.
é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Muito bem. Pode subir. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículos de 28 a 36. 8, de 28 a 36. Evangelho de João, quarto Evangelho. João capítulo 8, de 28 a 36. Os irmãos que puderem ficar de pé, não é obrigado não, tá? Quem não pode, tem alguma dificuldade, não tem problema. João 8, de 28 a 36. Vamos lá. Leiamos responsivamente. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que quem eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que me agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos-te pela tua palavra. Agradecemos-te por este texto da tua palavra, do Evangelho, lido tantas vezes, tão conhecido por todos nós, que mostra com simplicidade a centralidade de Jesus no Evangelho. Ajuda-nos a tirarmos lições aqui preciosas para as nossas vidas, porque humildemente oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Nós ouvimos o texto que lemos, e se voltarmos a todo o capítulo, ou a partir até do versículo 12, quando Jesus começa a falar sobre a sua missão, nós vemos que sempre, e neste texto aqui, havia o embate dele com os religiosos do seu tempo. O Senhor Jesus procurava mostrar a verdade a seu respeito, e aqueles homens não queriam crer. E nós cremos que um dos maiores pecados que a humanidade comete
o ato de virar as costas para Deus e deixar de crer em Jesus Cristo como Salvador. E nós vemos que aqueles homens, aqueles religiosos da época, faziam isto sistematicamente. Eles faziam isto sistematicamente. E Jesus falou para eles: olha, se vocês continuarem assim, vocês vão para o inferno. A boca está aberta para receber vocês. Porque não adianta continuarem assim. Vocês não vão mudar a realidade da salvação. Vocês não vão mudar a essência da salvação. E dentro desse contexto, eu acompanhei alguma coisa da convenção essa semana. E um dos sermões lá, um dos pastores, preditores lá da igreja primeira de Irajá, se não me engano, disse algumas coisas lá, muito interessantes a respeito de divisões religiosas entre os evangélicos, e a tônica da semana batista foi a unidade das igrejas, a unidade do povo de Deus, a unidade do povo chamado batista. E ele citou alguns desvios da igreja moderna, inclusive dentro do nosso contexto denominacional, e ele mostrou e enfatizou a questão da centralidade do Evangelho e da centralidade teológica da denominação batista e da igreja batista. E ele, exortando aos pastores, falou assim: cuidado com as correntes teológicas, porque hoje nós temos inúmeras correntes teológicas, e há correntes teológicas corrente teológica defendendo minoria, defendendo um monte de coisas, e esse tipo de corrente teológica é anunciado nas igrejas. E enquanto se anuncia isto, se esquece da centralidade do Evangelho. Eu não vou entrar em detalhes, porque não convém, devido até ao nosso contexto. Não é? Em outras circunstâncias, talvez eu até entraria mais em detalhe em relação a isso. Então, irmãos, a gente vê aqui no texto este embate, e Jesus mostrando que ele é o centro, a centralidade do plano de Deus para a vida do homem. Não existe outro plano. Queremos dar voltas, escolhemos outros caminhos, e a gente vê, e nós podemos ver o Senhor falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que a igreja tem que pregar, é isso que temos que viver em nossas vidas. Nós não podemos mudar essa centralidade. Quem quer avivar a sua vida, quem quer crescer na vida cristã, tem que passar por Cristo, tem que passar pela sua cruz. Não há outro caminho. E devemos nos vigiar a nós mesmos para não nos tornarmos aí um cristão prático, não é? Um frequentador de culto. Porque foi ventilada essa questão também, que hoje existe a preocupação em ter um auditório e em ter uma igreja. O que é ter um auditório? É fazer um programa para encher o auditório. E faz. E tem igrejas que tem um capital bom, não é? Contrata todo culto, uma vez por mês, 2 vezes por mês, alguém famoso, e faz um programa de auditório. Mas a questão é a seguinte: precisamos de um auditório ou precisamos de uma igreja? Nós temos que estar atentos a isso. Eu creio que nós precisamos de uma igreja, de pessoas comprometidas com o Evangelho. É isso que o Senhor mostra. E ele citou um caso muito triste. Concorrência até com as igrejas batistas. Uma igreja batista encostou em uma outra ali e começou a fazer uns programas lá. E os membros de uma igreja batista mais antiga começou a ir na outra. E pasmem,
uma igreja fechou a outra. Uma igreja batista fechando a outra igreja batista. É um negócio que não dá para entender, é um negócio maluco. Não é? Interesse em enchermos o auditório. Então é muito complicado essa questão. E Jesus olha para estes homens que não queriam crer nele, que não queriam compromisso com ele. E ele fala assim: olha, eu bem sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Os corações daqueles homens não estavam abertos para a palavra. Nós precisamos abrir os nossos corações para a palavra. Nós precisamos de igrejas abertas para a palavra do Senhor. Aí ele diz ainda no versículo 47 do mesmo capítulo: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque vocês não são de Deus. Já pensou você ouvir isso na lata? Não é? O pessoal hoje exige que os pastores sejam delicados, muito cuidado no falar, não ofende as pessoas. Eu não vejo Jesus com esse cuidado, não. Eu não vejo Jesus com esse cuidado, não. Vocês não prestam. Jesus falando para eles: vocês não prestam, vocês são raça de víboras, vocês não querem compromisso comigo, vocês não querem compromisso com Deus, vocês não querem compromisso com a verdade. Nós precisamos mais do que nunca voltarmos para a centralidade do Evangelho. Precisamos ter compromisso com a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Então, Jesus aqui no versículo 28 declara que ele foi enviado e declara a obediência ao Pai. Aqui nós já vemos a questão da Trindade, até estudamos hoje na EBD com a nossa classe de doutrinas, ele dizendo que ele estava junto com o Pai, tudo que o Pai mandou ele fazer, ele fazia, e ele agradava ao Pai em obedecê-lo. Está lá no versículo 28 que acabamos de ler. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Sou mensageiro, vim trazer uma mensagem aqui para vocês. Então ele declara a sua obediência ao Pai. Ele é o modelo. Nós devemos seguir o seu modelo, não modelos teológicos diversos, porque é só sair, na primeira esquina você já vê um modelo teológico diferente. Deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não é de vez em quando, eu faço sempre o que lhe agrada. Nós somos um, nós estamos juntos nessa jornada. Nós precisamos dizer: Senhor, nós estamos juntos nessa jornada. Queremos a bênção de Deus. Todo mundo quer. Eu também quero a bênção de Deus. Nós queremos a proteção de Deus. Eu também quero a proteção de Deus. Mas, acima de qualquer coisa, nós temos que assumir um compromisso de lealdade a Deus e definir quais são as nossas prioridades. E Jesus deixou bem claro que a prioridade do servo de Deus é fidelidade a Deus, é dedicação a Deus, é buscar o seu reino em primeiro lugar. E depois, lealdade, tendo uma vida de lealdade a Deus, nós teremos uma vida de lealdade à sua igreja. Tendo lealdade à sua igreja, nós vamos ter lealdade para com os nossos familiares. Então, prioridade: honrar a Deus, honrar a sua igreja e honrar a nossa família, que hoje estão fazendo de tudo para destruir. Fazendo isso, com certeza, Jesus disse: as demais coisas serão detalhes, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas a gente quer a bênção de Deus.
mas não quer um compromisso com o Senhor. A gente não quer abraçar a causa. E nós precisamos urgentemente viver essa vida de compromisso com o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E com certeza as outras coisas Ele vai nos acrescentar. E Jesus disse: eu e o Pai, eu não estou só. E diante dessa declaração, as pessoas, o evangelista disse que as pessoas que estavam ali creram nele, assumiram um compromisso com ele. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Renovar. Eu estava na classe hoje dizendo assim: irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é difícil para mim. Mas uma coisa é tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. E a gente faz isso. A gente se torna um prático religioso. Não tem consciência dessa questão do obedecer, do viver com o Pai, como Jesus declarou. E isso não é bom em nossa vida cristã. É realmente declararmos fidelidade, caminharmos com Ele, procurarmos viver uma vida de santidade, de pureza, abandonarmos os nossos pecados, refletirmos sobre o nosso modus vivendi. Essa atitude é declarar um compromisso com o Senhor, pensar a vida cristã, pensar no caminhar com Deus e viver debaixo da sua graça, caminhando com obediência. E diante disso as pessoas assumiram um compromisso. Pelo menos está aqui, João declarou que muitas pessoas, aliás aqui está no versículo 30, ele diz assim: muitos creram nele. Eu gosto muito de pensar em um grande evangelista, um grande missionário, me fugiu o nome dele agora, foi pastor da grande igreja lá no Canadá, e ele não podia ser missionário porque ele tinha um problema de saúde muito grande, e então ele levou a igreja dele a sustentar muitos missionários. Falou: já que eu não posso, a igreja vai sustentar. E também me comprometo a falar de missões durante todo o meu ministério. Os membros da igreja falaram: pastor, chega de falar de missões. Ele falou: então vocês me mandam embora, porque enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou falar de missões, não é? E ele diz que, em um dos livros dele, que crer dentro do contexto bíblico, crer é assumir, ter uma vida de relacionamento pessoal com Cristo, que é diferente de acreditar. Eu acredito. Não, você tem que crer. Quando você fala eu creio, você está dizendo eu ando com Cristo, eu vivo com Cristo, eu desfruto de comunhão com Cristo. Assim como Cristo tinha comunhão com o Pai, nós devemos ter comunhão com o Pai por intermédio de Cristo Jesus. Ele disse: eu obedeço em tudo. E ele estava aqui na terra, e eu o obedeço em tudo. Que seja essa a nossa declaração. E eu o obedeço, eu creio em Deus. Aliás, é uma declaração do credo, né? Eu creio em Deus e eu o obedeço em tudo. Não é? É um sonho, não é? Em tudo, estou exagerando, né? Mas vamos procurar, no mínimo possível, talvez. Mas Jesus, o Senhor Jesus, ainda no texto, ele declara que aqueles que permanecem nele, esses comprovam ser discípulos, e que ele é a verdade que liberta. Vejam, vocês vão ver isso no decorrer do sermão. Ele é a centralidade. Não tem vida cristã fora de Cristo. Não tem vivência cristã fora de Cristo. Não tem avivamento espiritual fora de Cristo. Não tem caminhada cristã fora de Cristo. Não tem. Se for diferente, seremos apenas religiosos, não é? Então no versículo 31 e 32 ele disse aos judeus que criam nele,
se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes, hoje seria assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A vida cristã não é fácil, não é? Euforia quando se converte. No começo da vida cristã, a gente quer ganhar o mundo para Jesus. Eu me lembro que quando eu comecei a levar a sério a vida cristã, eu já contei para vocês, parece que no sábado tinha uma atividade lá na igreja, acho que eu vinha. Eu acho que eu enchi uns 2 bancos desses. Eu queria ganhar minha rua inteira, eu levei meus amigos todos os maus elementos, igual eu era lá também, todos os maus elementos lá, e eu levei todo mundo, e eu queria que todo mundo aceitasse Jesus. Os caras foram uma vez na igreja, depois nunca mais apareceram. Aí eu convidava eles negativo, não é? Mas eu queria ganhar para Jesus. A gente está numa euforia, mas depois nós vamos nos acostumando com a prática cristã, vamos nos acostumando com os cultos, e daqui a pouco a gente vai se esfriando e vai se tornando um crente prático. É preciso pensar, irmãos. É preciso ter determinação. É preciso ter determinação. Eu comecei a ler a Bíblia para não me desviar da fé. Foi quando eu comecei nesse fogo, não é? Eu dizia, não, eu não posso, isso é muito bom. Esse negócio aqui é muito bom, esse negócio de igreja, de coral, esse negócio de escola dominical, isso aqui é muito bom. E eu não quero esfriar na fé, não. Aí eu li a Bíblia para não esfriar na fé. E eu procurava não faltar nos cultos para não esfriar na fé. E ia para a igreja com 38 graus de febre, 39, 40 graus de febre, porque eu não queria faltar por nada nesse mundo. Eu não queria perder um culto por nada nesse mundo. Não é? Estou brincando, mas hoje, não é? A gente quase faz aquilo que o moço fez, não é? A mãe lá, a escola dominical começa 9 horas da manhã, a mãe lá fala para o moço assim, ô rapaz, você não vai para a igreja? Ah, mãe, me dá 2 motivos para eu ir para a igreja. Bom, você é um crente. Ah, mãe, está certo, eu sou um crente, tá? Segundo motivo, você é o pastor da igreja. Então tem que ir mesmo, não tem jeito, não é? Você é o pastor. Não, eu não faço isso não, meu irmão. Não faço, eu saio 7h30 de casa no domingo. Aliás, eu quero sair 7h30. Às vezes eu acabo saindo um pouco mais tarde, 15 para as 8. Mas 8h30 da manhã no domingo eu estou aqui. Posso chegar antes, gosto de abrir a igreja. Não tenho contrato nenhum com ninguém para abrir igreja. Mas eu sou um abridor de igreja, um fechador de igreja. Não é? E também não me sinto constrangido nem diminuído. Tenho prazer em fazer isso. Nós precisamos reativar o nosso fervor. Irmãos, vou repetir. Nós precisamos reativar o nosso fervor. Nós precisamos cantar mais aquele hino. Aviva no Senhor, ó, dá-nos teu poder. Se o hino está dizendo, a oração do hino diz, ó, dá-nos teu poder, é porque Deus tem poder para dar para nós. Tem o hino que diz, vem e inflama, aviva a chama, é porque a chama acabou. Se a chama acabou, pode reacender. Se o poder acabou, Jesus pode dar o poder novamente. Eu vou dizer o que eu tenho sempre dito. Nós precisamos desesperadamente procurar isso para a nossa vida cristã. Então nós precisamos realmente permanecer, estarmos vivos na vida cristã, estarmos ativos, mas conscientemente sabendo o que estamos fazendo. Eu dizia, isso é muito bom, e você deve reativar a sua vida cristã dizendo, isso é muito bom. Vocês imaginam a loucura de um moço de 20 anos, dirigindo uma classe de escola dominical de homens de 50 anos para lá.
não é? E eu me lembro até hoje que um dia tinha um pregador visitante, um homem famoso, na denominação batista, foi pregar na igreja, e ele chegou na escola dominical. O pastor Godinho pega e me leva, vai para a minha classe e me leva o homem para ouvir a minha lição da EBD. Falei, pastor, isso não tem cabimento o senhor está fazendo. Tem cabimento, pastor. Você está vendo quem o senhor trouxe aí? Ele, moço, vai em frente aí. Não preocupa não, vai em frente, vai. Acabei tendo que lecionar lá. Além dos idosos da igreja, na época, acabei tendo que lecionar para 2 pastores ainda. Eu não sei nem como eu terminei aquilo lá, tá? Não me pergunta que eu nem me lembro mais. Mas eu dizia, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é uma coisa muito boa que Deus preparou para mim. Irmãos, esse negócio de igreja é uma coisa muito boa que Deus preparou para você. Esse negócio de servir a Deus e dizer, eu vim aqui para fazer a sua vontade, nós devemos declarar, isso não é bom declarar, vamos declarar. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não tem um hino lá que diz, eu quero fazer o que queres, Senhor. Serei sustentado por ti. E é mesmo. E ele sustenta. Jesus disse, eu não estou só, o Pai está sempre comigo. E nós somos sustentados. Não é à toa, irmão. 40 anos aí, não é brincadeira não. Passamos por cada um, vocês não acreditam. Se começar a contar, tem história. E só Deus para nos manter, não é? Firmes como igreja nesse local. Somente Deus. Então Jesus declara que aqueles que permanecem nele, esses comprovam ser seus discípulos. Não há lugar para desistentes. Não há lugar para desistentes. Se não serve a Jesus ainda, comece hoje. Comece o discipulado hoje. Já venha domingo, já se matricule na escola dominical. E comece firme, porque é uma coisa muito boa para as nossas vidas. O Evangelho é uma coisa muito boa para as nossas vidas. Feliz daquele que abraça o Evangelho. Feliz daquele que aceita Jesus. Feliz daquele que segue a Jesus e que se torna seu discípulo. Pense no que eu estou dizendo. Não é? O pastor hoje apelou. Pastor, foi demais hoje, hein? Hoje o senhor ultrapassou. Não. Pensa com carinho naquilo que nós estamos dizendo aqui. Muito bem. Mas os que ouviram, declararam, os que o ouviram, declararam ser livres por serem descendência de Abraão. Jesus os chama de pecadores e servos do pecado. Aqui, o embate aqui, o contexto, já falei que o contexto aqui é Jesus mostrando que a centralidade é Ele. E discutindo com esses caras aqui que não queriam saber de nada com o Senhor. E aqui eles falam assim, sabe o que eles falam para Jesus? Você está mentindo. Nós somos descendentes de Abraão. Nós já estamos justificados por sermos filhos de Abraão. Nós não somos pecadores coisa nenhuma. Nós não precisamos de liberdade coisa nenhuma, porque nós já somos filhos de Abraão. Está aí, versículos 33 e 34. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus diz, vocês são filhos de Abraão, mas vocês são pecadores. Vocês são filhos de Abraão, vocês têm uma linhagem nobre de um homem que está dentro do plano de Deus, mas vocês são pecadores e precisam se arrepender. Vocês são escravos. Então, todo homem que não tem Jesus como Salvador é escravo do pecado. Pastor, o que é pecado? Quer que eu dê alguns exemplos ou não? É viver sobre o jugo da maledicência. É ser um mau caráter na vida. É tirar proveito dos outros. É falar palavras indecentes. É fazer fofoca. E vai por aí fora. Então, quando percebemos que somos pecadores e decidimos seguir ao Senhor, a nossa vida começa a passar pelo processo de santificação. E a gente fala, isso é muito bom. Eu não vou falar mais palavrão.
Eu não vou ser mais fofoqueiro. Eu vou me corrigir. Eu vou me relacionar melhor com as pessoas. E eu vou orar. Jesus, muda meu caráter. E ele muda. Contei para vocês aquela história do Michael Wells. Permite que eu conte mais uma vez, vai? Vocês que já ouviram aí, deixa os novos ouvirem também, tá? Então, o Michael Wells, ele conta que, no seu livro, não sei se é o Perdido no Deserto, ele conta que ele chegou em casa um dia, todo feliz da vida, passou lá pela cozinha, lavanderia, sei lá, todo feliz, e falou algo para a mulher, e a mulher deu uma patada nele. Ele saiu fumaçando, bravo, foi para o gabinete lá na casa dele, para o escritório, começou a estudar a Bíblia e começou a ouvir assim: vai lá falar com ela, rapaz. Ele: e eu não vou falar não, foi ela que brigou comigo, foi ela que me ofendeu. Vai lá falar com ela, rapaz. Não vou não. E foi nessa luta. Até um ponto que ele disse: eu vou falar com ela, não vou entender nada da leitura hoje. Então teve que baixar a cabeça, ouvir a voz de Deus, foi lá, perguntou para a mulher em que ele a tinha ofendido, e lá fizeram as pazes, pediu desculpa para ela, mesmo ele tendo razão, porque ele disse para Deus que ele tinha razão. Né? A gente diz para Deus: Deus, eu tenho razão. Deus está cheio de servo aqui dizendo: Senhor, eu tenho razão. Eu não vou ser humilde porque eu tenho razão. Então você não vai patinar. É por isso que nós patinamos a vida inteira, porque nós estamos cobertos de razão. Aí Michael Wells foi lá, conversou com a mulher, deu uns beijos, não é? E os dois ficaram felizes da vida, e ele foi estudar e compreendeu tudo. Eu acho que até escreveu o livro lá que eu li, não é? Então, irmãos, é assim. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Mas esses camaradas disseram assim: Jesus, você é mentiroso. Não é? Nós somos filhos de Abraão, nós estamos justificados. Não é? Nós estamos justificados. Nós não somos pecadores. Aí você vai para Romanos 3, 23, que diz lá: porque todos pecaram e destituídos estão. Acabou. Aí você vai em Efésios 2, 8 e 9 e diz assim, Paulo diz assim: ninguém merece nada. E ele diz assim: mas Deus é tão bondoso, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, vocês não têm isso. Isso é presente de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí Jesus disse aquela famosa frase lá, no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, toda libertação vem do Senhor Jesus. Satanás está aí, está vivo, está ativo e só promove para nós prazeres que trazem julgos, que nos tornam escravos. E Jesus veio para que nós nos tornássemos livres. Você quer conhecer a verdadeira liberdade? Aceite a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Você que é crente, que tem se sentido aí amarrado, tem muito crente que é amarrando o diabo, mas na verdade é ele que está amarrado, não é? Então, corra para Jesus e peça para Ele te dar libertação da tua depressão, te dar a libertação das tuas amarras na vida, e peça a Ele para te trazer alegria, porque a verdadeira alegria, a verdadeira libertação, só encontramos em Cristo Jesus, e em um compromisso sério com Ele. Que tal, irmãos, renovarmos o nosso compromisso? Qualquer crescimento na vida cristã só pode acontecer se passarmos por Cristo. Os caras aqui disseram que passaram por Abraão. Que libertação que Abraão pode promover? Abraão também esperava em Cristo. Nós precisamos de Cristo.
precisamos de uma comunhão maior com Ele. Nós precisamos de uma caminhada mais próxima dEle. E assim, com certeza, nós seremos livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus por essa libertação que Ele nos dá, por meio de Cristo Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário e através da sua ressurreição. Resumindo rapidinho, terminando, é preciso olhar para Jesus e ver nele o Deus Filho em perfeita união com o Pai. E nós, através do Espírito Santo, devemos nos unir com o Filho e com o Pai, em uma vida de comunhão. Devemos procurar viver essa vida e não nos tornarmos apenas um religioso, não é? Um batista religioso. Segundo, é preciso não só crer em Jesus, mas permanecer crendo nele. Ah, eu acredito, não. Talvez você já ficou para trás há muito tempo. Dá uma corridinha, alcance ele. É preciso continuar crendo. Não pode desanimar. Não pode olhar para trás. É preciso continuar. Você está continuando nesse processo? Ou você está desanimadão aí? Freezer. Se alguém virou freezer aqui, não é? Se expõe ao calor do amor de Cristo e Ele vai derreter todo esse gelo que está em teu coração. Por último aqui, é preciso reconhecer, você reconhecer que você é pecador. Não fica justificando, se enchendo de razão. Eu não vou pedir perdão porque eu tenho razão. Aí alguém diz, você quer ter razão ou quer ser feliz? Não é? É isso que os casais falam, não é? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão, não vai ser feliz, não é? Então, não se encha de razão. Reconheça o teu pecado e busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Reconhecer que é pecador e que só em Jesus Cristo há libertação e salvação. Que Deus nos abençoe e vamos cantar. Vamos cantar agora o 334 do cantor cristão. Vamos colocar em pé. Quem puder, não é obrigado. Vamos cantar esse 334 do cantor cristão.
Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero dizer para vocês que quando eu estiver aqui, eu não estou comunicando que eu sou grande, que quando eu oro, Deus ouve a minha oração, porque eu sou muito importante. Tudo isso é bobagem, isso é bobagem nossa, orgulho nosso. Tá? Nós somos pequenos, nós somos famintos da graça de Deus. Nesse momento nós vamos colocar diante dele como pequenos, servos, famintos. Vamos dizer para o Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós precisamos dele. Vamos analisar a nossa vida, vamos reconsagrar a nossa vida ao Senhor. Vamos prometer a ele que pela sua graça nós vamos mudar. Vamos fazer uma avaliação das nossas vidas, tá? Cada um em particular aí, colocar quais têm sido as suas dificuldades diante do Senhor, e assim, em oração nós vamos nos entregar a Ele. E quem quiser ajoelhar, fica à vontade. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Primeiramente porque nós a lemos em conjunto, e segundo porque nós a citamos, e em terceiro nós procuramos descrever um pouco dessa realidade com fraquezas, porque o Senhor sabe como é o vaso. Mas nós imploramos a Tua bênção para a Tua palavra em cada vida aqui nesta noite, principalmente que cada um a entenda na sua essência. Por exemplo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós nos joguemos aos pés do Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor, para encontrar a verdadeira libertação que só Jesus pode dar. Amém, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos desobedientes por natureza, nós somos rebeldes por natureza, nós somos maledicentes por natureza, nós somos maus, Senhor. Nós precisamos muito de uma obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos de um avivamento do Senhor. A Tua igreja no Brasil, a Tua igreja nesse local, precisa de um avivamento do Senhor. Amém, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Senhor, nos coloque aos Teus pés para orarmos mais. Nos coloca em situação de reflexão sobre as nossas vidas, para que as santifiquemos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Revista-nos de humildade, de simplicidade cristã. Tira de nós essa bobagem de queremos sempre ter razão. Senhor, nós não temos razão. Nós somos servos. Sabemos que temos que pedir desculpa mesmo se a gente estiver certo, porque isso agrada ao Senhor. Tira de nossos corações todo ressentimento, toda mágoa. Livra-nos, ó Pai, de nos auto-justificarmos. Precisamos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Precisamos que o Senhor segure em nossas mãos,
para que prossigamos como discípulos, sem desanimarmos. Pedimos que por este mundo, Senhor, pedimos que pela nossa pátria, tenha misericórdia da nossa pátria, perdoa os pecados da igreja brasileira, perdoa os pecados do povo brasileiro, Senhor. Não leve em conta os nossos pecados, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Nós amamos o Senhor. O Senhor é o nosso Deus para sempre, diz lá o texto. E queremos, pedimos que nos guie até a morte. Assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar os inéditos que foram preparados aí pelos irmãos. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Vamos lá. Fica à vontade. Vamos lá. As montanhas se
aos últimos, fazer um aviso rapidinho. Domingo que vem, pela manhã, teremos assembleia, tá? Mas tem culto, do mesmo jeito, tá? Vai pregar a palavra, depois da palavra vem a assembleia, tá? Que Deus abençoe. Amanhã é segunda-feira, vocês vão para casa, juízo, vão dormir cedo, amanhã tem que trabalhar, não é? Tem alguns aqui que, né? Tanto faz, né? Uma boa, né? Tem que levantar 3 da manhã aí, tá bom? Deus abençoe a gente, tá? Boa semana. Vamos lá.